Deus é bom, gente. Você está pronto? Aleluia. Aleluia. Seja muito bem-vindo. Fique à vontade, pode se assentar. Deus é bom em todo tempo. Cumprimenta quem está aí do seu lado. Fala para essa pessoa que bom que você veio. Em nome de Jesus. Você que nos acompanha também pelo YouTube aí, seja muito bem-vindo. Obrigado, Marco. Deus é bom. Para quem nunca ouviu essa expressão, para outros talvez seja mais comum. Pode deixar a musiquinha aí, tá bom, Marcelo, não tem problema não. Obrigado, mulher de Deus. Sabe que eu sou um apreciador da gastronomia e a minha especialidade é nuggets na air fryer, aleluia. E eu estou melhorando, em nome de Jesus, amém? Está aqui a Maria, minha esposa, não me deixa mentir, até porque eu sou crente, e crente não mente, amém? Aleluia, gostei do glória a Deus, bem forte, aleluia. E assim, eu estou incrementando meu nuggets, agora estou fazendo arroz também. Modéstia à parte, ficou bom, aleluia, né? Fala, isso não é verdade. Foi surpresa para ela, se é o ano do mais e mais. Então, hoje, essa semana, quando eu cheguei, foi corrido, né, o horário do almoço, nossa, é muito apertado, muito corridinho assim. E aí, eu cheguei em casa e ela não tinha chego ainda, eu falei, vou surpreender, aleluia. E quando ela chegou, o arroz já estava até pronto, aleluia. E eu creio que, então, hoje vai ser nuggets na air fryer com arroz, em nome de Jesus. Amém? Você está pronto para isso? Amém ou ai de mim, né? Aleluia. Aleluia, Deus é bom. Olha, deixa eu encorajar você a crer em algo. A Bíblia diz assim, contando sobre a parábola, né, do semeador, eu estava até sentado ali, e aí me veio esses textos, e é importante a gente pensar nisso. No capítulo 4 do Evangelho de Marcos, é contada essa história, essa parábola, né, do semeador. E essa parábola ela é contada em 3 evangelhos, no livro de Marcos, no livro de Mateus e no livro de Lucas. Não importa a sequência, mas é contada nesses 3. E quando Jesus vai explicar a parábola, é interessante que no verso, deixa eu ver aqui, 15 de Marcos 4, dá uma olhadinha lá, por favor. São estes os à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Sabe que Jesus já deixou claro, né? Qual é a obra de Satanás? Matar, roubar e destruir. Jesus disse, eu vim para trazer vida, e vida em abundância. João 10,10 diz isso. Então, a gente sempre fala aqui, né? Teologia básica. Deus bom, diabo mau, e a gente sabe que o diabo veio fazer. Roubar. E o que ele quer roubar não é a sua casa, não é o seu dinheiro, ele quer roubar a palavra de você. Ele quer roubar a palavra de nós, porque se ele rouba a palavra de nós, ele rouba tudo. E a versão amplificada, segundo Romeu, ainda diz assim, ele vem matar, roubar, destruir e encher o saco ainda. Porque pensa num cara que consegue, é chato. E se a gente não botar ele no lugar dele, ele consegue. Mas se a gente também ficar com a explicação, e eu gosto porque o evangelho, essa história é contada em 3 evangelhos, porque se a gente ficar só com esse aqui, a gente tem a ideia de que não, pastor, mas a própria Bíblia diz, né, enquanto ouve a palavra, logo vem Satanás e rouba a palavra. Então a gente pode pensar que enquanto a palavra está sendo semeada aqui, Satanás já está colocando coisas na sua cabeça e tirando a palavra de você. Tirando e às vezes colocando pensamentos. O que eu vou comer depois? Como é que eu vou pagar essa conta? Como é que vai ser? Nossa, ai meu Deus, e quando chove então, às vezes? Ai, será que eu fechei a janela? Larguei roupa no varal? Será que eu desliguei o fogo? Sei lá, quanta coisa que pode as pessoas estar pensando para que o diabo venha roubar a palavra. No livro de Lucas, no capítulo 8, também conta essa parábola. E aí quando Jesus vai explicar, ele diz assim no verso 13 de Lucas 8. 12, perdão. A que caiu à beira do caminho são os que a ouvem, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Olha a intenção do diabo. Ele quer tirar a palavra da pessoa,
porque ele sabe que a palavra vai ser um sistema de crença, e a pessoa, quando crê naquilo, ela vai ser salva. Mas também esse texto dá a ideia que logo vem Satanás. Então, o que eu posso fazer para que ele não roube a palavra de mim? Porque enquanto eu estou ouvindo, pega. O outro diz que depois de eu ouvir, vai ser tirado. O livro de Mateus, no capítulo 13, quando explica essa parábola, deixa eu ver onde é que está. Mateus, no capítulo 13, no verso 19, diz assim: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, fala assim comigo, não a compreendem. Não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, aqui o livro de Mateus já deixa claro de quem o maligno vai tirar, de quem o maligno vai arrebatar a palavra. É daqueles que não compreendem. Por isso a importância de a gente estar num culto e a gente se entregar por inteiro para esse culto. Já que você veio, agora recebe tudo. Já que você veio, presta atenção nesse lugar. Eu percebo que hoje a gente vai aqui estabelecer, ensinar algumas coisas. E talvez esses cultos a gente não corra, não faça muita coisa assim. Mas são esses cultos, esses ensinamentos que trazem fundamentos para a nossa vida, compreensão que o diabo nunca vai conseguir roubar de nós. Põe aqui para mim, Marcelo, por favor. Salmo 23, 1. Olha o que diz. Aleluia. Talvez você saiba de cor, mas eu vou pedir para você ler aqui. Qual é ali? Está escrito o quê? Quem pode ler em voz alta aí para mim? Nossa, um de cada vez, gente. Espera aí. Aí pronto. E se eu disser para ele que não é isso que está escrito? Ele vai dizer que não. É lógico que é. Por quê? Porque ele já aprendeu a ler. Ele já entendeu que a junção dessas letras colocadas ali em ordem, do jeito que está escrito. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando o conhecimento chega, quando o conhecimento cai no nosso coração, o diabo não pode roubar. Mesmo que alguém diz para você, não é isso, mas o conhecimento chegou. E eu ainda vou dizer mais. Quando o conhecimento é revelado, ele cai no nosso coração mesmo como revelação, aquilo se torna uma prática na nossa vida, então a gente começa a desfrutar daquilo. Porque a gente precisa sair mesmo da condição de a palavra, ela é logos, a palavra escrita é logos. Mas a palavra, ela precisa sair do logos e se tornar rema para a nossa vida. E o que é isso? É a palavra falada, é a palavra revelada. E quando eu sei que saiu do logos e se tornou rema para a minha vida? Quando eu pratico aquilo que está escrito. Como eu gosto de dar o exemplo, muitos sabem que está escrito: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas o fato de não devolverem o dízimo, coloca confiança não no que Deus diz. Então aquilo é só logos, é só escrita. Mas não é rema, não é verdade para ela, porque ela ainda confia que aquele 10% que ela segura pode salvar a vida dela. Aleluia, está comigo? Por isso que a palavra, quando não compreendida, o diabo rouba. E ele rouba fácil. A gente às vezes pode sair de um culto alegre, feliz, receber um monte de coisa. Mas aí, ali na porta, já tem um enviado de Satanás que vai dizer assim: não, isso aí é mentira, para quê, né? Tudo isso não é bem assim. Agora, a gente não pode ficar baseando o que Deus disse na experiência de outros, e nem na nossa mesmo. A gente deve basear o que Deus disse no que Ele disse. Se Ele disse que é assim, pronto, acabou. Está comigo? Você está pronto então para a gente começar? Então vamos lá. Esse foi só, aleluia, um paninho de fundo para você poder assim prestar atenção mesmo, desligar as antenas aí do mundo, das preocupações. E agora, preste atenção aqui, por favor. Hebreus 11:6, a gente vai falar um pouquinho a respeito de fé hoje, amém? Aleluia. Quem é da fé gosta de ouvir sobre fé. Quem é da fé não se cansa de ouvir sobre fé. E eu sei que talvez você já possa ter ouvido de mim mesmo várias vezes falando, e saiba de uma coisa: você que já ouviu 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes, eu não vou falar nada diferente do que você já não ouviu muitas vezes. Até porque a fé, que é a única maneira de agradar a Deus, ela vem por ouvir e não pelo ouviu. Entenda o que diz o texto. A fé vem pelo ouvir e ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir.
A fé não vem pelo ouviu e o que já ouviu. Entende? A fé vem pelo ouvir e ouvir. A fé que a gente adquiriu, a fé que a gente se move hoje, por aquilo que a gente já ouviu, não serve para hoje. O banho de ontem não serve para hoje. Aleluia! Está comigo? Não precisa levantar a mão se você não tomou banho hoje ainda, mas ainda dá tempo, o dia não acabou, aleluia. Mas isso é uma verdade, o banho de ontem não serve para hoje. Renovar a mente, a Luciana gosta sempre de lembrar disso. Renovar a mente é como pentear o cabelo, tem que ser feito todos os dias. Ai, tem gente que não faz, né? Aleluia. Dizem que soberba é igual barba, se não fizer, todo dia cresce. Aleluia, não é isso? Mas, Hebreus 11:6, um texto que a gente já sabe de cor, e eu devo ser livre mesmo do medo da repetição, até porque é segurança para nós ouvirmos as mesmas coisas, amém? A Bíblia diz isso. Então diz lá, Hebreus 11:6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então vamos lá, primeira coisa, a gente entende aqui por esse texto que a única maneira de agradar a Deus é pela fé, está comigo? Outra coisa, existe essa necessidade de que a gente creia em Deus, amém? Agora existe outra coisa também, eu devo crer em Deus e devo crer que Ele se torna o nosso galardoador, ou presenteador. Essa palavra galardoador significa presenteador. Essa palavra galardão significa pagamento de salário. Eu devo crer que Deus existe, mas eu também devo crer. É necessário que aquele que crê que Deus existe tem que crer da mesma intensidade que Ele existe. Eu tenho que crer com a mesma intensidade que Ele é o meu pagador de salário, que Ele é o meu presenteador. Se eu chegar ali crendo só que Ele existe, mas que Ele não se torna o meu galardoador, eu estou faltoso em uma das áreas. Então, é uma falsa humildade alguém se aproximar de Deus. Não, eu não quero nada. Você tem que crer nisso, que Ele está hoje se tornando o seu galardoador. Quem anda em fé sempre vai crer que Deus está presenteando você. É bem verdade que a fé não é só para adquirir coisas, entenda isso, por favor. Até porque quem amadureceu na fé já passou do nível de crer para receber. A gente está no nível de crer para dar. Porque são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Melhor coisa é dar do que receber. E muitos ainda estão na condição de crer para receber. E ainda usam a fé só para receber, quando na verdade a fé nos foi dada em primeiro lugar para agradar a Deus, e em segundo lugar, gente, a fé, ela não é uma temporada. Eu não utilizo da fé, porque quando eu estou precisando pagar uma conta, quando eu estou precisando comprar alguma coisa, então agora eu aprendi como é que é fé, então agora eu vou lá e vou exercer fé. Não, a Bíblia diz em vários textos, que o justo vive pela fé. Então fé é um estilo de vida. É mais do que usar como um cartão que eu preciso ir lá e comprar alguma coisa. Amém? Aleluia? E a gente sabe se a pessoa está andando na fé ou não. Quando o pastor José Roberto falava isso para mim, se eu conversar 5 minutos com a pessoa, eu sei se ela está em fé ou não. E agora a gente sabe que menos de 5 já dá. Na verdade, pelo WhatsApp dá para saber se a pessoa está em fé ou não. Quando começa com aquela história de... é difícil, não sei, não posso, não consigo. Eu já falei, isso, esse é a sua fé falando. Aleluia. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Amós, no capítulo 3 e no verso 3, eu disse que hoje ninguém ia correr assim, mas no final você pode, se você quiser, viu? Só por favor, corre de aqui para lá assim, ó. Vamos correr na mão, né, para não correr na contramão e ninguém bater um no outro aí, aleluia. Amós, no capítulo 3 e no verso 3, diz assim: andarão 2 juntos, se não houver entre eles acordo? A mensagem chega a dizer assim: andarão de mãos dadas, ou irão eles para o mesmo lugar, se não houver acordo? Então a gente pode entender que muitos querem andar com Deus, mas não concordam com Deus, então não andam com Ele. E como que eu sei que eu estou concordando com Deus?
quando eu concordo com a sua palavra. Deus e a palavra são um só. Se a palavra de Deus diz algo a meu respeito, e eu não concordo com aquilo, eu não estou concordando com Deus. Amém? Está comigo? O que a Bíblia diz a seu respeito? A gente confessa, né? É uma confissão de fé. Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Quando eu fazia essa confissão direto assim, aí um dia eu parei para começar a escrever o que eu sou. A Bíblia diz que eu sou alguma coisa. O que eu sou então? E aí eu comecei a escrever. Sou isso, aquilo. Eu sou sarado, sou ungido, sou rico, sou próspero, sou inspirado, sou guiado, curado. E aí vai. Porque se a gente vê, muita coisa pode escrever. O que a Bíblia diz que eu posso? Eu posso romper barreiras, eu posso andar em fé, eu posso cumprir o meu chamado, eu posso chamar à existência as coisas que não existem. Percebe que às vezes a gente fala coisas e a gente nem sabe o que está falando. E a gente corre um sério risco de a Bíblia falar, você é lindão e lindona do rei. Você é raça eleita, você é propriedade exclusiva de Deus. E quando a gente olha para a gente mesmo, a falta de evidências naturais dessas coisas, a gente não, mas acho que não é tudo isso não. Não é que a gente, como é que eu posso dizer assim? Vamos rasgar o verbo, vai. Você não concorda com Deus e pronto, acabou. Simples assim. E como que eu vou andar com Deus se eu não concordo com Ele? A Bíblia diz em Amós. Olha só, põe aí, Jó 22, 21. Olha o que diz. Eu vou ler esse texto na versão A Mensagem também, para a gente ir. Jó 22, 21. Aleluia. Vai chegar. Eu creio. Vou achar aqui então, ó. Vamos lá. Tem gente da fé aqui? Aleluia, viu? Chegou, sabia. A fé é assim, gente. Você fala, vira as costas e sai andando. E você sabe que vai chegar. Independente. É o que Jesus fez, ele falou com a figueira. Ele não falou com a figueira e depois ficou assim, vamos ver se vai secar mesmo. Porque quem anda preocupado demais, fala com as coisas e fica... Seca, 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 seca. Não, não seca. Você fala e sai andando. E fala, vai secar desde a raiz. E aí alguém pode olhar e falar assim, nossa, mas está verde ainda. É lógico, porque secou a raiz. A raiz, a Bíblia chega a dizer que nesse texto, que quando Jesus falou com a figueira, a raiz secou imediatamente. Mas os discípulos só foram ver a evidência daquilo no dia seguinte. Porque algo que seca na raiz imediatamente, as folhas ainda estavam verdes. Está comigo? Então quem é da fé, descansa. Como eu disse no começo, a fé parte de uma natureza de descanso. De descanso o quê? Na palavra. Eu descanso no que Deus diz. Eu não descanso porque eu tenho dinheiro na conta. Eu descanso no que Deus diz. Quando eu descobri que andar preocupado é pecado, aí é que eu fiquei preocupado em andar preocupado. Sabe assim, não sei nem se eu... Mateus 6, não, eu não li esse, né, então segura aí. Reconcilia-te, pois, com ele, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. A versão, a mensagem desse texto eu gosto, porque diz assim, chega de discutir com Deus, faça as pazes, e tudo ficará numa boa, aleluia. Né? Às vezes... Aqueles caras lá, né, que tem o rabicozinho da calça marrom lá, estão lá na praça, mais de boa que muito crente. Eles não têm o Espírito Santo morando dentro, nem têm a certeza que a gente tem que vai morar no céu. A gente tem certeza que vai morar no céu, né? Amém? Aleluia? Então pronto. E eles estão lá, rare, estou de boa. E muito crente aqui, meu Deus, como é que eu vou pagar a conta amanhã? Mateus 6, 25, acho que é 25. Põe para mim, Marcelo, diz aí, olha que interessante. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Então andar ansioso, andar preocupado é pecado. Porque aí se a gente continuar lendo, a gente vai ver assim, por quê? Por acaso preocupação paga a conta? Quantas vezes você já conseguiu pagar o seu cartão preocupado? Mas sem dormir já ficou.
brigar com o marido, com a esposa, já conseguiu também. Chutou o cachorro, xingou o gato, acordou azedo. Quem nunca? Quem nunca acordou azedo, né? Não quero falar com ninguém hoje. Acho que o único é só o pastor e a esposa dele, né? Que eu já vai lá, acorda maquiada, parece novela, meu Deus, lá em casa. Propaganda da Doriana. Alguém sabe quem é Doriana aqui? É a manteiga, né, gente? É antiga essa? É, né? Então fica lá, né? Aquelas coisas se mexendo lá, igual no castelo da Bela e a Fera. Acha que a vassoura limpa sozinha, as coisas dão tudo certo lá. Não. O diabo também quer, às vezes, montar no meu cangote, subir no meu quengo e falar coisas também que não vai dar certo. Aí a gente deve fazer o quê? Olhar para a palavra. E Jesus disse, cara, para de andar preocupado. Anda em fé. Você vale mais que nem os lírios do campo se vestiram. Nem Salomão se vestiu igual eles. Então Deus nunca vai deixar a gente pelado nem com fome, pode ficar tranquilo. Mateus 6,33 ele diz, busca o reino e a sua justiça em primeiro lugar. Quando Jesus coloca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, ele estabelece um sistema de prioridade. Qual é a prioridade para nós? Buscar o reino de Deus e a justiça. E as coisas ali que ele disse antes, vai chegar. Vai chegar a roupa que você quer, vai chegar o dinheiro para pagar as contas, para ficar tranquilo. A gente fala que a Anice não está aqui hoje, vou fazer propaganda dela, né? Que a gente costuma brincar com ela. A Bíblia diz assim, lá em Mateus 6, que Deus veste. Agora, se você ganhar uma roupa grande, a Anice ajusta. Entende? Deus veste. Ele deu a roupa, aí você leva para a Anice e ela ajusta. Ah, mas e se ficar pequena? Ela põe mais pano. Então, deve ter um monte de retalho lá na casa dela, não sei. Mas vai dar um jeito. Amém? As coisas vão chegar. Sabe? A fé, ela é uma lei. Romanos 3,27 diz isso. Onde, pois, a jactância? Essa palavra jactância fala de se gabar, de se gloriar. E aqui está falando de algo a respeito da lei. Mas, quando chega agora, nessa nova aliança, que a gente vai fazer as coisas agora pela fé, a jactância, esse se gabar, sai fora. Não é mais por aquilo que você pode, mas agora é pela lei da fé. Vamos continuar aqui. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. E aí é ponto final. Ele faz uma pergunta e responde. Onde que está o gloriar-se? Onde que está o se gabar? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, ele responde. Pelo contrário, pela lei da fé. Agora o que funciona é a lei da fé. Do mesmo jeito que existe a lei da gravidade, existe as leis municipais, federais, estaduais, existe a lei da fé. E se a gente quiser agradar a Deus, a gente vai precisar entender o que é isso, a lei da fé. Porque Jesus, está escrito lá, Hebreus 11,6, sem fé é impossível agradar a Deus. E eu sei que eu também cheguei nesse lugar, escutava às vezes sobre fé, homens que realizavam grandes coisas pela fé, mas de fato eu não sabia o que é andar pela fé e nem sabia se eu mesmo estava andando pela fé. Então fala logo, pastor, pelo amor de Deus, o que é a fé, em vez de ficar enrolando. Não estou enrolando, só estou dando um pano de fundo aqui para a gente saber a importância do que é. Romanos 10,8 diz assim, 8 e 9, porém que se diz... A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Como que você fez para aceitar Jesus? Sei lá, se foi numa praça, se foi na televisão, se foi numa igreja. Alguém pregou a palavra para você, não é isso? E aí, porque alguém pregou a palavra para você, fé foi gerada no seu coração, e aí saiu pela sua boca essa fé. O quê? Confessou Jesus. Ou alguém aqui viu Jesus em carne e osso, e ele trouxe uma ficha de membro do céu, e você preencheu e falou assim, agora eu sou membro do céu. Está comigo? Quantos aqui creem, pode levantar a mão, por favor, para mim saber. Quantos creem que vão morar no inferno? Ninguém, belezinha, coisa boa, aleluia. Quantos creem que vão morar no céu? Melhor agora, aleluia.
Mas por que você crê que você vai morar no céu? Só porque você falou que aceitou Jesus? Agora, se a gente pode crer, que crer com o coração e falar com a boca e confessar Jesus, eu recebo essa salvação, por que a gente não pode crer que crer com o coração e confessar a respeito de salvação com relação às outras coisas não vai acontecer do mesmo jeito? Porque essa palavra salvação, quando a gente aceitou Jesus, nós recebemos a salvação. Essa palavra salvação, ela no original, no grego, ela é sozo. E sozo significa cura, proteção, provisão, proteção. E tem outro também que eu esqueci agora. Libertação, obrigado. Tudo isso. Quando a gente recebeu essa salvação, a gente não recebeu a salvação só para morar no céu, mas a gente recebeu no pacote todo tudo isso. Mesmo sem saber. É que os mais jovens não lembram, ou nem saibam, né? Mas eu sou de um tempo que a gente comprava um CD quando não tinha internet, por causa de uma música. Você era obrigado a levar todas as outras por causa de uma. Quem lembra? Levanta a mão para mim. Isso, não precisa esconder a sua idade, a gente sabe. Então, mesmo que você não saiba, quando você confessou a Jesus, o sozo estava lá, recebeu sim cura, recebeu sim proteção, recebeu sim a salvação, recebeu sim libertação. Então, se essa confissão de crer com o coração e falar com a boca trouxe a salvação para morar no céu, ela também traz essas outras coisas. 2 Coríntios 4,13 diz, esse é o espírito da fé, eu criei, por isso aqui falei. Sem fé é impossível agradar a Deus, e esse é o espírito da fé, eu creio e eu falo, e eu recebo daquilo que eu falo. A palavra é uma semente. Em Marcos 4, 26, quando Jesus está explicando lá a parábola do semeador, ele diz que o reino de Deus se assemelha a isso, como se um homem saísse a semear, e a palavra é uma semente. Tudo que sai da nossa boca em palavras, vai produzir resultados. Eu sei que eu já falei um monte de coisa aqui agora, ninguém viu sair da minha boca uma vogal, uma sílaba, você não viu isso. Mas não significa que o que saiu pela minha boca já não causou algum resultado de alguma forma. Amém? Está comigo? Isaías 55 chega a dizer que assim como a neve e a chuva cai, vai ser assim a palavra que sair da minha boca. Põe lá para mim, Marcelo, por favor. Vamos ver aqui. Isaías 55. Vamos achar aqui, onde é que está? Quantos estão entendendo alguma coisa? A gente vai sair daqui hoje sabendo andar em fé, em nome de Jesus. E o que é andar em fé, pastor? É falar o que você crê, não falar o que você vê. Esse é o nosso Deus é um Deus de fé. Em Gênesis diz que ele criou o mundo desse jeito, falando. O poder de Deus saiu dele quando ele falou. Mas eu vou chegar lá. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus... Não, acho que volta um antes, deixa eu ver. Isso, vamos aí. Não, estava bom. Eu que misturei aqui. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão para o que come. Verso 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Essa palavra prosperar significa ter bom êxito. Toda palavra que sai da nossa boca, ela é uma semente, ela vai ter bom êxito, falando bênçãos ou falando maldição. Provérbios 18, 19, põe aí para mim, Marcelo, por favor, olha que interessante o que diz. 18, 20, perdão. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Aleluia.
Tudo que a gente fala, a gente vai colher. Hoje, nós somos frutos do que nós falamos ontem. Não sei se isso te traz alegria ou preocupação. Se for preocupação, dá tempo de mudar. Por quê? Porque você não morreu, ainda tem boca. Então, a partir de hoje, algumas palavras já não fazem mais parte do seu dia a dia. Não consigo, não posso, é difícil. Porque todas as vezes que eu falo eu não consigo, eu lancei uma semente de quê? De não consigo. A semente vai brotar e o que vai acontecer? Você vai colher um não consigo. Aleluia. Esse ar-condicionado que está aí. Não, a gente ia falar de Gênesis, né? Tanta coisa de fé mesmo, pelo amor de Deus. Gênesis, a Bíblia diz que Deus criou o mundo como? Falando. A terra estava sem forma e vazia. E aí o que Deus fez? Disse. A Bíblia não diz que ele pensou. Haja luz. Porque se ele é Deus, é o Todo-Poderoso, ele poderia. Haja tudo. Igual a oração de quem vai dormir. Senhor, obrigado por tudo. Boa noite. Abençoa, obrigado por tudo, abençoa tudo, fui. Né? É uma oração genérica. Mas Deus foi específico. Ele não disse haja tudo, ele foi falando cada coisa. O poder de Deus se manifesta falando. Está comigo? A Bíblia não diz que a palavra de Deus é a espada? Quem já ouviu essa expressão? Quem trouxe a espada aqui? Levanta aí para mim ver. Pronto. Espada, a palavra de Deus é a espada, certo? Espada só corta quando ela está fora da bainha. Eu vou falar bainha, que é de canivete, eu não sei como é que é a bainha da espada, mas você está entendendo, né? É bainha também? Então um ninja gospel hoje aqui então, ó. Aleluia. Se a palavra, a espada só corta quando ela sai da bainha, a palavra só tem resultado quando sai da boca. Muitos cristãos têm a palavra, que é a espada, mas ela não sai, e por isso ela não corta, porque não sai pela boca. Ou quando sai falando que não presta, aí vai colher o quê? O que não presta. Aleluia. Então, por isso que quando a gente chegou aqui nesse lugar, eu me lembro que algumas pessoas ficavam irritadas, né? Porque às vezes a pessoa falava errado, e aí a gente corrigia. Nossa, essa pessoa me corrige em tudo. É porque a gente não quer. Quando você fala errado, a gente sabe o tipo de colheita que você vai ter. Então, se a gente está te corrigindo na sua fala, é porque eu estou privando você de colher coisas ruins no futuro. Não é que a gente é chato. Mas a vontade que dava era de dar um tapa na boca mesmo. Para, não fala isso. Mas não podia, né? Aleluia. E aí, à medida que isso cai como revelação para você, percebe se hoje você aguenta escutar a incredulidade. Se não... Dá vontade de falar alguma coisa quando alguém fica do seu lado. Ai, mas eu não consigo. Ai, mas eu não posso. Mas para mim é tudo difícil. Aí parece uma galinha da Angola. Tô fraco. Aí, como é que tá as coisas? Pastor, eu tô crendo. Aí tá igual o pastor fala da galinha, né? Eu tô crendo. Tá quase botando um ovo. Crendo, puf. Se tá crendo, mas não tá falando, não tá crendo. Ou se tá crendo e falando negativo, é o que você está crendo, o que você está falando. Porque sabe, você vai receber, nós vamos receber, não aquilo que a gente está crendo, mas aquilo que a gente está falando. Porque se eu oro pedindo bênção, mas depois eu falo negativo, eu anulo aquilo que eu orei. Porque do fruto da boca, o coração se farta. Pastor, como que eu faço para começar a falar corretamente? Se encha de coisas corretas. E o que é correto? A palavra. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque a boca fala do que está cheio o coração. E no momento de pressão, gente, não dá para prever a reação, perdão. Porque a ação é prevista. Quando chegar aqui eu vou falar assim, vai ser assim, e se ele responder assim, eu já respondo assim. Vê se não é assim. Eu sei que é, porque às vezes eu estava conversando com a Maria, dependendo do que eu não falava, ela já respondia o que ela achava que eu ia responder, e já respondia a minha resposta.
Isso é ação. Agora, reação é quando a gente faz o que a gente é. Não dá para prever. E dependendo da circunstância negativa que chega, a gente reage a ela. Mas se a gente colocou a palavra para dentro, a gente vai reagir da maneira correta. Aleluia. Eu não sei quanto é você, mas eu estou gostando. Que eu ia falar do ar-condicionado. Esses daqui, eles estão marcando ali 16 graus. Percebe que ele fica ali, botando para fora. 16 graus. 16 graus. Se você falar outra coisa com ele, ele não vai responder, a não ser 16 graus. E pensa num bicho valente. Enquanto ele não vê o ambiente que está ao seu redor mudado por aquilo que ele tem dentro, ele não para. Ele está sempre ali, 16 graus, 16 graus, 16 graus, 16 graus. Em janeiro, gente, em janeiro, não tem 16 graus. Não tem, não é? Não tem. Mas por aquilo que ele tem dentro, ele consegue criar à volta dele um ambiente que não existe em outro lugar, mas por aquilo que ele tem, ele consegue criar. Quantos creem que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais? Amém. Efésios 3:20 diz isso. Põe aí para mim, Marcelo, por favor. O que diz esse texto? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Quantos creem que Deus é poderoso para isso? Amém, Deus é. Mas olha o que diz o texto, continua. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, mas é conforme o seu poder que opera em nós. Deus não vai fazer sozinho. Saiba então, se a gente foi ousado o suficiente para crer, para chamar a existência uma coisa que o nosso dinheiro não pode comprar, algo que eu fui além, rapaz, hoje eu ousei, falei bem muito mesmo. Deus ainda assim é poderoso para fazer infinitamente mais do que isso daí. Mas Ele precisa que a gente fale, Ele precisa que a gente coloque essas coisas em prática. O livro de Tiago, no capítulo 3, no verso 3, diz assim, olha que interessante. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para os obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeniníssimo leme, são dirigidos por onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua. O verso 5 já começa, diz lá, os dois versos anteriores estavam falando de dois exemplos. Que se a gente botar algo na boca do cavalo, a gente controla o cavalo. O navio grandão daquele jeito é por um pequeniníssimo leme que dirige. E aí ele diz no verso 5, assim também a língua. A gente está indo para onde a nossa língua está apontando. Aleluia. Mostra a língua aí para o seu irmão. Foi não. Olha para onde que eu estou indo. Ó. Aleluia. Pastor, você é mal educado, você mostrou a língua para os outros. Eu estou mostrando não a língua, eu estou mostrando a direção. Aleluia. É diferente, né? A direção. Assim também a língua. Olha que interessante que diz aqui. Mateus no capítulo 12, no verso 36, 37, diz assim: digo-vos, de que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras, e não por aquilo que você crê, pelas tuas palavras, até porque o que você fala é o que você crê. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Rapaz do céu. Olha, eu vou te dizer, viu, gente? Não sei se você se alegra com isso. Abra comigo em Jeremias, vamos ver uma coisa. Olha que interessante. Jeremias no capítulo 1 e no verso 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações.
Amém? Então aqui a gente viu que Deus ungiu aquele homem, constituiu ele como profeta e não como pedreiro. Percebe? Pode olhar aí na sua Bíblia, tá? Constituiu o profeta, ungiu ele para profeta. Está comigo? Esse era o chamado dele. Verso 6. Então lhe disse eu, o profeta, né? Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Verso 9. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Quando Deus quiser mudar o estado de um homem ou de um lugar, Ele vai colocar a palavra na boca do homem. Ele precisa tocar na boca de um homem. Se a gente quiser mudar as coisas, tem que mudar primeiro a nossa boca. Porque é a língua que determina para onde está indo. Está comigo? Mas não acabou não, verso 10 ainda, olha. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Ele tinha sido ungido profeta, e não pedreiro, como eu disse. Mas quando a palavra estava na boca dele, ele tinha condição de, com a palavra, derribar e construir. Aleluia. Quantas coisas já não foram construídas pela palavra? Quantas coisas já não foram feitas pela palavra? Se você não crê, vamos lá em Hebreus. Vou te entrochar de Bíblia hoje. Em nome de Jesus, vai sair um frango recheado aqui de tanta Bíblia. Vai ser um frango recheado de Bíblia. Hebreus no capítulo 1 e no verso 1 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele fez o universo pela palavra. Verso 3: ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Se a palavra sustenta todas as coisas, a palavra não é capaz de te sustentar também? A palavra sustenta todas as coisas. Hoje esse sistema solar funciona porque está ainda no haja de Deus até hoje. Está comigo? Vamos lá. Estavam os caras no barco. Os caras não, os discípulos, tá bom, vai sim. Eles estavam lá no barco, tá bom? E aí viram lá um ghost, né? Como diz, ai meu Deus, um fantasma, e agora, né? Aí Pedro teve a brilhante ideia: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo. Aí Jesus disse o que para ele? Vem. Aí, lógico, eu me lembro até do pastor Zé Roberto, né? Fazendo, meu Deus, deixa eu ver se está firme mesmo. Olha, não é que está? E tuf. Colocou o pé. E foi. E aí, percebe? As pessoas pensam, Pedro caminhou sobre as águas. Pedro não caminhou sobre as águas. Pedro caminhou sobre o venha. Sobre a palavra. E por que ele começou a afundar? Reparou na força do vento? Que estava de noite lá, né? Era de noite, né? A gente sabe que era de noite, porque eles acharam que era um fantasma, tal, né? Fantasma aparece de dia, é de noite, né? Pode ver que de dia ninguém tem medo. De dia você vai lá no quintal de boa. De noite você apaga a luz e volta correndo, né? Quem nunca, né? Aleluia, tá vendo? Você só escuta o barulho, tuf, do interruptor batendo e os pezinhos, né? Tuc, 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 tuc. Eu falei, identifiquei, aleluia. Aí Pedro o quê? Reparou na força do vento. E aí por isso começou a afundar.
Eu escutei Charles Capps falando disso, eu achei interessante. Ele disse assim: o que será que passou na cabeça de Pedro quando disse: nossa, reparou na força do vento? Por quê? Por acaso, se fosse de dia, se tivesse sol, ele ia olhar para aquilo e falar: hoje é um bom dia para caminhar sobre as águas. Tanto faz, gente. Se era de dia, se o céu estava limpo, se estava chovendo, se o vento estava forte, ele já estava andando sobre as águas. Aquilo já era sobrenatural, independente da hora. Ele estava caminhando sobre o vento. A palavra de Deus sustenta todas as coisas. Ela foi capaz de sustentar Pedro andando sobre as águas. Talvez a gente não se empolgue tanto com isso, porque você já ouviu muitas vezes. Agora, isso é uma verdade. E se a gente não fizer esse tipo de reparos para a nossa vida, a gente não tem condição de ir para frente. A gente precisa alinhar o nosso coração, porque para tudo que Deus está propondo e anunciando para nós nesse ano, do mais e mais, ou a gente começa a falar corretamente, ou então a gente vai ganhar muita coisa, vai chegar muita coisa, mas vai perder logo ali na frente. E como eu estava dizendo, a fé, ela opera pelo amor, amém? Não adianta também querer chamar a existência, confessar um monte de coisa, mas se tem raiva do irmão, esquece então, não vai chegar em nada para você. Pastor João Roberto diz lá em Campina Grande, eu acho maravilhoso quando ele diz isso: a fé é uma excelente munição, mas a espingarda é o amor. Então talvez por isso alguns, mas eu falo, eu confesso, mas é mais grosso que papel de enrolar prego, por isso que nunca chega. Porque a fé opera pelo amor. Amém. 3 amém e 2 balançadas de cabeça. Poderia ser melhor. Amém. Aleluia. Outra coisa, a gente precisa mesmo criar esse sistema de crer para dar, não crer para receber. Se a gente só crê para receber, gente, a gente é muito infantil. Não, hoje eu quis dar na cara do Satanás. Já abri meu guarda-roupa lá e comecei a olhar. Falei: rapaz, eu preciso começar a dar algumas coisas. Fazia tempo que eu não fazia. Aí já cheguei dando sapato para um, camisa para o outro. Deus dá semente ao que semeia. Pode ter certeza disso. E a gente precisa crer para dar. Precisa fazer mais esse tipo de coisa. Eu me lembro, há um tempo atrás, que eu acho que eu contei aqui para vocês, né? Que daí quando eu vou no supermercado, eu entro e faço essa confissão. Um dia, Pai, em nome de Jesus, eu vou entrar aqui e vou poder fazer uma compra não só para mim, mas para outros também. E aí um dia eu fui confrontado com Deus, na fila do supermercado. Porque na hora que eu fui passar, eu me lembro que tinha uma pessoa na minha frente que estava com cara de crente. Sabe aqueles que tem cara de crente? Porque ele tinha cara de crente, roupa de crente. Eu não estou sendo, né? Eu sei que tem gente que tem cara de crente, vai fazer o quê? Eu não sei se eu tenho, eu acho que não, porque todas as vezes que alguém falou, que falaram: ele é pastor, a pessoa: você? Teve um que olhou de cima e embaixo assim até e falou assim: você está brincando. Falei: que brincando, por quê? Então, eu não tenho cara de pastor, devo ter cara de outra coisa, não sei do que. Mas eu estou melhorando, né? Agora eu deixei o cabelo. Antes eu era careca, rapava na zero, passava gilete. Né? Antes não tinha óculos, agora colocou, né? Daí vai ajeitando. A Maria fala que ela comprou na planta, hoje está valendo mais. Né? Mas eu sei que eu olhei aquele cara na fila, e aí Deus falou comigo: olha, você confessa sempre esse tipo de coisa, então agora que tal eu começar a praticar? E aí, não me condene por isso, por favor, né, lógico, mas é natural, eu dei uma olhada para ver o que ele estava comprando, né? Falei: deixa eu ver se eu estou podendo também, né, Deus? Não é assim não, né? Vai falar, e aí, não era nem muito, não era nem pouco, mas eu falei: eu preciso me mover em fé, né? E aí eu me lembro que eu fiquei esperando, né? Aí ele passou as coisas dele, e aí, quando a moça falou o valor, quando ele foi pagar, eu falei para ele assim, aí eu quis dar uma de: ei, varão, né? Crente fala assim, né? Aleluia, né? Assim, varão, aleluia. Deu aquela olhada assim para mim. Eu falei: não precisa pagar não, moça, deixa ele ir que eu vou pagar dele. Você vê a cara do homem, ele ficou assim, uma cara de ué, sabe? Uma cara de nunca
Meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu falei assim para ele, isso é para você saber que Deus é bom. E aí ele ficou tão sem ação, que ele começou a guardar as coisas na sacola devagar, sabe assim, e ficava meio olhando para mim. Deixa eu ver se é isso mesmo. Aí na hora de ir embora foi legal, porque daí a gente estava aqui no caixa, ele guardando as coisas devagarzinho assim, olhando para mim, aí ele pegou as coisas e foi saindo assim, Eu nem me lembro se o meu nome eu sei que ele nem perguntou, e não tem problema por isso, eu nem lembro se ele falou obrigado, ele deve ter falado, né? Porque o importante é que o nome de Deus seja glorificado, porque eu falei isso para ele, eu me lembro que eu falei para ele, aonde você for, vai lá e conta que Deus pagou sua conta e que ele é bom. Rapaz, que coisa boa fazer isso, gente. Olha, se você nunca fez, olha para quem está do seu lado e fala para ele, cara, eu vou pagar pelo menos uma coxinha para você, aleluia. Uma coxinha, aleluia, coisa boa. Agora, se você estiver no nível de pizza, tem aqui do lado, aleluia. Leva ele na padaria ali, eu não sei, mas começa a crer para pouca coisa. Sabe, a fé, gente, a vida do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A gente não é perfeito, a gente tem muita coisa para melhorar, para fazer, eu sei disso. Mas tem pequenas ações que a gente já pode ir em direção e começar a fazer. A gente pode começar a se mover com aquilo que a gente tem. E a gente pode começar a administrar as nossas coisas, porque eu ouvi um homem de Deus dizendo ali para a gente, né, que ele estava falando a respeito do Bud, que falou para ele, que diz que administração é você pegar o que você tem e colocar na mão de quem resolve, que foi justamente o que aconteceu no deserto. Pegaram 5 pães e 2 peixes, que eram o que eles tinham, e colocou na mão de Jesus, que é aquele que resolve. Isso é administrar. Não é querer resolver do nosso jeito. E a gente, por às vezes querer resolver do nosso jeito, querer entender as coisas, a gente não ousa ir falar em fé. E fica querendo entender as coisas. Sabe que a Bíblia chega a dizer no livro de Hebreus que pela fé entendemos. Aleluia. Se é pela fé que a gente entende, então não queira entender primeiro para depois fazer. Faça. Que pode ser que o entendimento venha, ou pode ser que não. Porque até hoje eu desfrutei de coisas também que eu não consigo explicar. Então milagre não se explica, se vive. Tá bom? Marcos 11. Já falei muitas vezes desse texto, mas a gente fala de novo, não tem problema não. Verso 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Fala assim comigo, ouviram. A fé vem pelo ouvir. Então Jesus ali já estava praticando fé e automaticamente ensinando, fazendo com que fé chegasse no coração dos discípulos. Está comigo? E ele virou as costas e foi embora. A fé faz isso, gente. E Marcos, você pode vir aqui, por favor? Obrigado, pode voltar. Não é sacanagem não, é só para que você entenda que demorou alguns segundos do tempo que eu chamei ele dali onde ele estava para chegar. Agora não significa que porque eu chamei e esses segundos demoraram que ele não estava vindo. Então por que quando a gente chama a existência algumas coisas a gente já quer que aconteça na hora? Essa palavra não funciona, eu chamei a existência e não estou vendo. E aí quando a gente confessa errado, a gente cortou aquilo que estava ali na esquina, quando virasse a esquina ia chegar. A fé é a certeza. Se tem uma coisa que a fé, outra, até a fé, que é a única maneira de agradar a Deus, é que não dá tempo da gente falar não, mas ela precisa de associações. Está lá em 2 Pedro diz, a fé precisa se associar com o quê? Com uma coisa chamada perseverança.
E perseverança está ligada à constância. Eu estou firme, eu não saio dessa posição enquanto eu não ver aquilo. Vocês sabem o quanto de coisa eu estou confessando com a Maria faz anos já. A medicina diz que não dá, e cala a boca. Cala a boca, eu preciso calar a boca do sistema. Eu preciso calar a boca da incredulidade. E eu não dou ouvidos para ele, eu dou ouvidos para a palavra. Então cala a boca, Satanás. Deus diz que vai acontecer, vai acontecer. E eu fico firme. Enquanto não vê acontecendo, eu não paro. Porque a fé, o Jesus falou com a figueira, virou as costas e saiu. Mesmo que os discípulos... Você já viu isso? Algum mestre aqui em Jerusalém já fez algum tipo de coisa assim? Não, nunca vi não. Rapaz. Aí lá, né? Não sei, né? Vamos embora, Pedro. Fica aí moscando, rapaz. Vamos. Tem que, ó. Acelera. Vai ficar aí. Até que, no dia seguinte, vamos lá. Marcos 11, verso 20. E, passando eles pela manhã, ó, no dia seguinte, viram que a figueira secara desde a raiz. Então, Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus. É uma afirmação que Jesus disse para ele, não é isso? Olha o que Deus disse aqui, Jesus disse. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus. E aqui o original é: tende fé do tipo de Deus. E não fé em Deus somente. Porque fé em Deus, muitos têm. Posso ser sincero? Até o macumbeiro tem. E tem gente que tem mais fé na macumba do que em Jesus. Quer a prova disso? Não passa embaixo de escada. Amarra uma fitinha vermelha nas coisas novas que comprou para tirar o quebranto. Desvira o chinelo porque acha que vai matar a mãe. Se o gato preto passa na frente, meu Deus. Não quebra o espelho. Quando eu passo perto de uma macumba, eu desfaço. Falo, nem sei o que é, mas eu declaro em nome de Jesus desfeito. O diabo deve ficar brabo. Estou bagunçando ali as coisas dele. Aleluia, está comigo? Então Jesus disse aqui: você tem fé do tipo de Deus? Ter fé em Deus é acreditar que Ele existe. Agora, ter a fé do tipo de Deus é fazer como Deus faz. Algumas traduções colocam: tem de fé do tipo de Deus. E como que Deus faz? E aqui ele estava ensinando a fé do tipo de Deus. A fé do tipo de Deus é assim: crê e fala. Por isso ele falou com a figueira. Então por isso, para Jesus não era novidade a figueira ter secado, mas era novidade para Pedro. Mas para Jesus não. Porque Jesus já sabia que o que ele fala acontece. E aí ele diz no verso 22, ao que Jesus lhe disse: tem de fé do tipo de Deus. Verso 23, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, não é se alguém crer, é se alguém disser ao monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Jesus disse: se alguém disser ao monte, aleluia, percebe, gente? Você fala ao monte e não do monte. Muitos ficam: Deus, você não está vendo o meu problema, você não está vendo o monte. Olha, o meu monte é grande, o meu monte tem rocha, o meu monte é colorido, o meu monte tem tantos metros de altura, tanto de largura, e fala, sabe tudo do monte, mas não fala com o monte. O quê? Sai em nome de Jesus. Quem aqui já leu o Espírito da Fé? É um livro bom, encorajo você a ler. E se a gente soubesse, Mark Hanks diz isso no livro, se a gente soubesse o que tem do lado de lá da montanha, a gente falava. Outra coisa que esse texto diz: pois em verdade vos digo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele.
Então, quando eu falo com as coisas, eu posso até duvidar na minha mente, mas eu não duvido no coração. Vou abrir meu coração para vocês. Todas as vezes, tudo que aconteceu aqui em Moreira César, nessa igreja, tudo foi chamando a existência. Todas as vezes que nós iniciamos uma obra, todas as vezes que nós chamamos a existência as coisas, quando a gente colocou a placa, quando a gente colocou o ZAR, quando a gente construiu o palco que não tinha, quando a gente construiu lá o Maria Rosa que não tinha, confessamos, falando, vai acontecer, vai ser assim, vai ser assado. Na minha mente, a minha mente pensava, como que vai ser, vai vir da onde? Eu não sei, eu também não sei, mas no coração eu cria. E a Bíblia diz, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Quer duvidar na mente? Duvide, não tem problema, mas não duvide no coração, porque a fé é crer com o coração e falar com a boca. O problema é que a gente quer entender com a mente, e quem quer entender com a mente não tem coragem ou ousadia para falar. E se não tem ousadia para falar, infelizmente não vai vivenciar. Quantos estão com as contas pagas? Amém. Você pode confessar isso? Fala, minhas contas estão pagas? Então vou abrir o aplicativo da Nubank agora, que deve ter chegado um Pix. E se não muda ainda a minha confissão. Minhas contas estão pagas? O dinheiro vai chegar do norte, do sul, do leste, do oeste, eu não sei de onde vai vir, mas minhas contas estão pagas. Eu desfruto de saúde divina. Eu tenho um vídeo para colocar, tá fácil aí, Marcelo? Isso é a ciência provando o que a palavra de Deus diz. Quantos sabem que todas as vezes que alguém fala, são ondas sonoras que estão sendo emitidas? Amém? Está comigo? Não é? Tanto é que se você falando, você colocar a mão aí no seu gogó, você vai ver que o seu gogó até treme. Já deve ter até visto aquelas cantoras que conseguem, né, quebrar uma taça, fazendo assim, né? Isso aqui é o dela, é diferente do meu, né? E bem mais. Vou chamar a Bel aqui para quebrar uma taça para ver. Aleluia. Então, quando a gente fala, são ondas sonoras, segura aí, que estão sendo emitidas, né? Então, agora o que a gente vai ver aqui? Esse senhor, ele vai samear, né? Jogar um pouco de areia, como se fosse uma areia mesmo em cima dessa mesa. E aí em cima dessa mesa, ele vai passar um negocinho assim, que vai tipo raspar ela, e não vai nem tocar na areia. E vai emitir ondas sonoras naquela mesa. E aí a areia vai se moldar conforme aquele som. E depois ele faz o som de novo e a areia volta de que estava. Fica vendo, olha que interessante. Pode soltar, Marcelo, por favor. Se tiver som aí, pode pôr. Deu para ter uma ideia? Ondas sonoras que conseguiram arrumar ali aquela areia. Quando a gente fala, é a mesma coisa que está acontecendo, gente. Percebe que a primeira vez que ele passou, não formou tudo de uma vez.
mas são ondas que estavam emitindo algo para aquela areia. Você vai ficar nesse formato, você vai ficar nesse formato, você vai ficar nesse formato, você vai ficar nesse formato. E aí eu posso dizer, e a gente deve falar a nosso respeito mesmo. Você vai ficar nesse formato, você vai ficar... Pega a sua Bíblia, você vai ficar nesse formato, você vai ficar nesse formato, você vai ficar nesse formato, você vai ficar nesse formato. Isso, você vai ficar nesse formato, você vai ficar nesse formato. Então não basta ter a palavra, colocar embaixo do braço e falar Pai do Senhor, varão. Mas tem que colocar essa palavra para dentro primeiro, cair no coração, e então deixar ela sair pela boca. Então quando a gente chega em casa, se não tem nada na geladeira, eu não reclamo com a minha esposa ou com o meu marido, não tem nada na geladeira, mas eu falo com a geladeira. Seja cheia em nome de Jesus. Cheia do quê? De ar e água ela já está, seja específico. Carne, legumes, peixe, frango, Nescau Ball, sucrilhos, sei lá, põe o que você quiser, a geladeira é sua. Mas fala com ela, mas não reclama dela. Quando o seu marido entrar em casa, aquele tipo de frase, aquele traste está chegando. Ai, um encosto. Não, é uma bênção aquela criatura que Deus fez, aleluia. É um filho de Deus, é um homem de Deus. A mulher, mesma coisa, quando chegar, ela diz, meu Deus, que pessoa calma. Meu Deus, ela está chegando. Minha rainha, minha princesa, que coisa boa, aleluia. Quantos estão comigo? A palavra de Deus é uma verdade, gente. Tudo que a gente fala, a gente vai colher a respeito disso. Então como que vai ser o seu ano? O melhor ano da sua vida. O melhor ano da sua vida. Sabe, esse texto aí, Isaías 55, né, que a gente leu, do verso 10, vai ser assim a palavra que sair da minha boca. Sabe como é que começa Isaías 55, 1? Bota aí, Marcelo, por favor. Olha que interessante, Isaías 55, 1. Eu não sei se você está afim de realizar algumas compras, aleluia. Coloca aí no carrinho da Shein, no carrinho das coisas aí, eu não sei como é que chama. Ah, todos vós que têm sede, vinde às águas, e vós os que não têm dinheiro, vinde e comprai e comei. E aí ele diz, tem jeito? Antes que alguém perguntasse, ele já responde, sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Como que compra sem dinheiro? Chamando a existência, falando, haja meu carro novo, haja minha casa nova, haja promoção no meu emprego, minhas contas estão pagas, eu desfruto de saúde divina. Por isso quando eu escrevo lá no grupo, eu coloco assim, eu sou extraordinariamente próspero. Essa palavra extraordinário significa que se opõe ao que já existe. Então se eu já vivo um nível de prosperidade, quando eu digo, eu sou extraordinariamente próspero, eu estou me opondo a isso, eu estou subindo de nível. Somos extraordinariamente prósperos, extremamente abençoados, altamente favorecidos, abundantemente supridos, completamente sarados, divinamente capacitados, intimamente inspirados, totalmente guardados e protegidos. Nada vai faltar, o Senhor é o meu pastor. Quantos estão entendendo? Aleluia, nem vou pedir para você ficar de pé não, a gente pode encerrar o culto hoje diferente. Por que todas as vezes tem que ser de um jeito? Mas eu quero te encorajar a crer em algumas coisas aqui. Olha que interessante. Vamos lá. Ah não, eu estou de pé faz tempo, vocês deviam ficar um pouquinho também. Vamos encerrar, né? Você pode ficar de pé comigo? Porque daí eu não fico sozinho aqui. Sabe que aquilo que eu disse, né? A gente confessa, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu comecei a escrever algumas coisas e eu sempre que eu vou olhar para isso, a gente sempre acrescenta mais coisas, porque eu sei que existem mais coisas ainda para serem colocadas.
Mas só para a gente ter uma ideia de tudo aquilo que a Bíblia diz que a gente é. Depois, Marcelo, você pode colocar aquela música então que tocou no final aí para a gente encerrar, porque depois disso a gente vai dizimar e ofertar, amém? Até porque nem vou falar a respeito disso, porque eu estou diante de um povo generoso, liberal, fiel, em nome de Jesus, próspero. Eu estou diante do povo mais feliz dessa terra. Veja se isso diz respeito a você. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu tenho a vida de Deus em mim, eu tenho o Espírito Santo de Deus morando em mim, eu tenho sabedoria divina, eu tenho a ajuda do Espírito Santo, eu tenho todas as coisas cooperando a meu favor, eu tenho o melhor dessa terra, eu tenho herança em Cristo, eu tenho semente para semear, eu tenho ampla suficiência, eu tenho necessidades supridas, eu tenho o serviço dos anjos a meu favor, eu tenho favor e graça diante de Deus, diante dos homens, eu tenho saúde divina, eu tenho janelas dos céus abertas a meu favor, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho ferramentas para cumprir o meu chamado, eu tenho a unção de Deus me favorecendo, eu tenho comunhão com Deus, eu tenho sonhos realizados, eu tenho o fim que eu desejo. Aleluia! Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou ungido, eu sou sarado, eu sou próspero, eu sou justificado, eu sou perdoado, eu sou amado, eu sou capacitado, eu sou filho de Deus, eu sou escolhido, eu sou imagem e semelhança de Deus, eu sou rico, eu sou inspirado, eu sou guiado pelo Espírito, eu sou raça eleita, eu sou sacerdócio real, eu sou nação santa, eu sou propriedade exclusiva de Deus, eu sou protegido, eu sou forte e corajoso, eu sou feliz, eu sou suprido em todas as necessidades, eu sou pai de multidões, eu sou inspiração para outros, eu sou a manifestação da bondade de Deus, eu sou a materialização da vontade de Deus. Rapaz, eu acho que a gente precisa saber o que a Bíblia diz a nosso respeito, hein? Pode pôr a música aí, aleluia. Se você precisa dizimar e ofertar, você pode pegar um envelope com a nossa diaconisa, pode fazer isso ali na maquininha do cartão. Tem mais uma aqui, ó. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Eu posso amar, eu posso perdoar, eu posso chamar a existência o que não existe, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso impor as mãos e pessoas serem curadas, eu posso desfrutar do melhor dessa terra, eu posso fluir no Espírito Santo, eu posso cumprir o meu chamado, eu posso agradar a Deus, eu posso andar em santidade, eu posso romper barreiras, eu posso pela fé subjugar reinos, eu posso ouvir e falar com Deus. Eu não sei o que mais você pode pensar que você pode, mas deixa eu te encorajar a crer, você pode tudo aquilo que a Bíblia diz que você pode. O que a Bíblia diz que você pode, um monte de coisa, gente, tudo isso, eu posso desfrutar do meu ano mais e mais. Hoje ainda, eu vou desfrutar do favor de Deus na minha vida, eu vou dormir o sono do justo, Deus acrescenta na minha vida enquanto eu durmo, eu vou ter o melhor ano da minha vida, promoção está chegando para mim, minhas contas estão pagas, eu desfruto de saúde divina, aleluia, oh aleluia, obrigado Pai, pela tua palavra, obrigado Pai. Perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção, aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Eu declaro aumento, favor de Deus sobre a vida dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, não vai faltar. Quem precisa vender, vai vender. Quem precisa comprar, vai comprar. O que a gente precisa, Pai, ferramentas, habilidades e recursos. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Esse mês o grupo de louvor voltando, chegando e as coisas sendo colocadas em ordem. Cada instrumento, Pai, mesmo aqueles que não existem ainda. Obrigado, Pai, pelo violino. Obrigado pelo teclado. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Toda a ferramenta, toda a habilidade, todo o recurso. Eu chamo, venha, em nome de Jesus. Sabedoria divina, Pai, para a gente saber lidar com cada uma dessas coisas. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Obrigado porque a obra lá no fundo, Pai, vai ser concluída. Nós vamos colocar, Pai, o concreto naquele lugar. Nós vamos subir o muro. Nós vamos, Pai, colocar o telhado aqui na lateral. Obrigado, Pai, porque nós vamos expandir para o lado, para o outro, para trás, para frente. Obrigado pelo nosso estacionamento do outro lado da avenida. Obrigado, Pai, pelo departamento infantil aumentando. Obrigado pela casa do vizinho ali no fundo. Obrigado porque eles vão nos procurar por esses dias, Pai. E nós vamos em nome de Jesus Cristo
estabelecer, Pai, o Teu reino e a Tua vontade nesse lugar, e nada vai faltar, Pai, para os Teus filhos, em nome de Jesus, aleluia. Eu creio, Pai, que vai ser exatamente assim como nós temos falado. Não, vai ser melhor, vai ser além, porque a Tua palavra diz que é além do que pedimos ou pensamos, e nós não nos cansamos, Pai, de falar a Tua palavra. Obrigado, Pai, porque esse ano a Maria engravida. Esse ano, Pai, eu vou ter o prazer de contar para todo mundo. Está feito, estabelecido. Oh, aleluia. Venha. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Toda criação, exaltado és, santo pra sempre. O teu povo canta, santo, Senhor Rei dos Reis. Tu sempre serás santo pra sempre. Tu sempre serás. Obrigado, Pai. Santo pra sempre. Eu quero te encorajar a viver uma vida de fé, gente. A vida de fé, ela está proposta para todo mundo. Pastor José Roberto chega a dizer: a vida de fé não é uma vida de facilidade, mas é uma vida de possibilidade. Eu poderia contar testemunhos que nós temos vivenciado por ter tido esse estilo de vida e aprender que esse é o estilo de vida que agrada a Deus. A vida de fé, de falar o que crê e não falar o que está vendo. Mas eu hoje me atentei mais em te dar muita base bíblica para que você venha crer nessas coisas e não venha crer no testemunho. O testemunho é bom, está tudo certo. Eu mesmo já desfrutei de muita coisa, já contei para vocês quando a gente foi lá. Eu lembro quando eu fui comprar a minha caminhonete. Cheguei lá e fui trocar lá lembra disso? Na loja? A gente passava, dançava na frente da loja, ia embora daqui do caso do seu Tião, passava lá na porta, via, vai ser minha essa caminhonete, na porta da loja. Até que eu tomei coragem, fui lá e deixei falei pro cara, vou trocar meu carro aqui, pega meu carro e eu quero essa caminhonete aí. Na época eu tinha um Fiesta. O cara olhou e falou assim: a gente não quer esse carro não presta. Eu fui embora murcho. Cheguei lá na igreja, a Sandra falou: o que foi, meu filho? Eu falei: ele não quer trocar, não quer meu carro, né? Só igual criança, né? Já viu? Aí ela falou assim: para com isso, você é autoridade, vai lá e fala pro moço que esse carro vai ser seu, quero ver se ele não vai ser. Aí eu fiquei grandão, né? Minha mãe falou. O que aconteceu? Eu voltei lá, falei pro cara, falei assim: anota meu número. Aí ele disse assim: por quê? Eu falei assim: porque você vai me ligar para quando você tiver uma proposta melhor no meu carro. E não me ligue se não tiver uma proposta melhor. Eu falei desse jeito. Aí ele falou assim: moço, você não entendeu, a gente não quer seu carro. Aí eu falei para ele: você que não me entendeu, não me ligue se você não tiver uma proposta melhor no meu carro, porque essa caminhonete vai ser minha. Uma semana depois ele: sabe como é que é? Aí o que aconteceu? Comprei, aleluia, tá feito. Aí é fácil? Não, você tem que ser firme com relação ao que Deus diz e falar o que você crê. Vai ser minha, acabou. Há 2 semanas atrás, a gente estava indo lá levar a minha sogra lá em Poá. E a gente estava crendo para poder... É esse mês, né, que a gente vai para Campina Grande, não é? Então, vai ter uma conferência lá em Campina Grande. Kenneth Reagan vai vir para cá e ele já disse que era a última vez que ele vem para o Brasil. A gente ficou, né? A gente quer ir, eu preciso estar lá, receber dessa unção. Não tinha mais vaga, acabou, fechou a inscrição, e a gente ficou o tempo todo falando: a gente vai. Até para quem já fez a inscrição, e falava: vocês vão? A gente vai. Você já fez a inscrição? Ainda não, mas a gente vai. Esse é o comportamento. E as pessoas podem pensar: não, mas não tem, não interessa se não tem, eu vou, acabou. A gente estava indo lá, estava no caminho, lá na Carvalho Pinto, a pessoa de lá, alguém desistiu, ligou para Maria, lá do ministério, e disse assim: arrumei uma vaga, você quer? Na hora a Maria falou assim: quero, vamos fazer. E se ela faz, o incrédulo, e se ela faz
e não arruma outro para mim, ela vai sozinha? Não, a fé era já para os dois, gente. Quando ela disse, pode fechar, é nossa essa inscrição, aí ela fez a dela. 2 dias depois ele ligou e falou assim, rapaz, Deus acho que gosta de vocês, hein? Ele ama vocês, abriu outra vaga, o seu marido vai. Aleluia. Então, nem sei que dia. É que dia? Dia 22, que começa. Vou estar lá em Campina Grande recebendo do Kenneth Reagan. Você fica feliz ou com inveja? Amém. Aleluia, a fé opera pelo amor, hein? Aleluia. Mas eu vou receber dessa unção e vou trazer para cá, em nome de Jesus. Então, a vida de fé, gente, é assim. É todos os dias. Você não vai falar fé uma vez só, não. Você vai dormir falando fé. Você vai acordar falando fé. Você vai viver pela fé. Esse ano não vai sair mais porcariado da sua boca, mas vai sair só, esse é o meu ano, esse é o ano do mais e mais, eu vou ser promovido, dinheiro vai chegar, se precisar trocar de emprego eu troco, mas as coisas vão melhorar para mim e vão acontecer. Está comigo? Você foi abençoado? Então a gente só tem uns recadinhos aqui para encerrar. Dona Marionice, quer falar o recado, Dona Marionice? Pode falar. Se quiser eu deixo, não tem problema não. Deixa eu só indicar alguns livros aqui. Olha, tem esse. Mark Hanks, O Espírito da Fé. Se você não leu ainda, deve ler uma vez por ano, pelo menos, esse livro. Em nome de Jesus. Agarrando o Espírito da Fé, Scott Webb também. Espírito da Fé, 2 Coríntios 4,13. Qual é? Eu criei, por isso aqui falei. E esse Scott Webb chega a dizer que esse Espírito, ele deve ser agarrado. Muitos falam dele, mas não tem ele. E esse Espírito só é agarrado de quem tem o Espírito da Fé. Outro, Kenneth Reagan, Fundamentos da Fé. Inclusive é uma das matérias do Rema, né? Fundamentos da Fé, mas já pode aí, ó, se enchendo da palavra. Nem sei o preço aqui, mas é barato. Você que é rico, é de boa. Smith Wigglesworth, Uma Vida de Fé, também baratinho para você, em nome de Jesus Cristo, mas é uma literatura que vai te acrescentar, e a gente deve ter essas coisas na nossa casa mesmo. Amanhã, às 7 da manhã, a Bispa Bel vai estar aqui, das 7 às 8 da manhã, a oração. Você que pode, passa por aqui, em nome de Jesus. Lá em Guará, no sábado, depois de amanhã, às 5 da tarde, tem o culto das mulheres. Você que quer ir, pode procurar a Maria e vai para lá. Domingo pela manhã, em Guará, fortalecendo a visão, às 9 da manhã. Todo mundo sempre está super convidado, que é o culto de ceia lá. E depois, o culto da família aqui em Moreira César, às 18 horas. O culto de Moreira César não vai ser a ceia. Nossa ceia é sempre no segundo domingo de cada mês, né? O aniversário da Dona Maria Eunice. Vem aqui, Dona Maria Eunice, para nós orar pela senhora. Aleluia. Pode subir aqui, por favor. E nós vamos orar também pela irmã Cibele, pela saúde no seu corpo físico, em nome de Jesus, amém? E a gente já emenda aqui e já ora pela Dona Maria Eunice também, tá? Você pode concordar comigo? Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Pai, pela vida da Cibele. E declaramos, Pai, saúde divina no corpo físico dela. A palavra de Deus diz em Romanos 8:11, que se o Espírito de Deus habita em nós, Ele vivifica o nosso corpo mortal. Então eu falo com você, Cibele, receba saúde no seu corpo físico agora. Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as doenças e todas as nossas dores. Por isso, essa noite mesmo, a Cibele vai receber e desfrutar de uma noite de sono restauradora de forças e de energia em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela vida da Dona Maria Eunice, desfrutando de saúde divina também, os melhores dias da vida dela, bem diante dela. Obrigado, Pai, por anos de vida e paz. Por essa mulher de Deus, Pai, que tem feito tanto pelo Senhor, e nós cremos, Pai, por acréscimo. O Senhor, Pai, surpreendendo ela com a sua bondade e a tua fidelidade. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Glória a Deus. Não vai embora sem cumprimentar aí pelo menos umas 500 pessoas. E pode ser hoje que você vai pagar a coxinha aí para Dona Maria Eunice.